Arquivo Punk Rock do Sul hoje entrevista a banda Punkzilla, uma banda muito lembrada na cena underground. Banda essa que ajuda a colaborar e muito com a cena, além de promover e ajudar outras bandas, também sempre com material novo. Há rumores que a Punkzilla está trazendo material novo. Vocês conferem isso? Boa noite, meu nome é Diego, também conhecido como Primo, e sou baixista da Punkzilla. E aí, Lê, aqui é o Francis, o Vocalzilla. Tem rumores aí que tá vindo aí um lançamento, assim, um single. Meados de abril ali, meados de abril. Não vamos dar muitos detalhes, né, pra ser surpresa e tal. Mas já tá tudo bem encaminhado. E depois desse single, talvez por maio ou junho, teremos um outro lançamento. Mas é um lançamento que a gente não fez ainda. Inédito. Bom, já que a gente tem que esperar até abril e ainda são rumores, vamos falar do que a gente já tem muita vontade de saber. A Punkzilla, ela iniciou na cidade de Porto Alegre. Foi tu mesmo, Francis, que colocou essa ideia e chamou o pessoal? Tu já tinha um outro projeto antes ou não? Foi uma outra pessoa e tu continuou o projeto? Qual é a história da Punkzilla? A Punkzilla é uma coisa muito, muito doida, tá? Eu, o Primo e o Luciano, a gente foi num show do Misfits em Porto Alegre em 2014, isso. 2014, o Primo me corrige porque eu sempre eu vou lembrando, mas aí eu acabo criando coisa que não existe também, tem que cuidar isso. Mas foi isso. Foi um show do Misfits que eu, o Luciano e o Diego fomos. E a gente, vamos fazer uma banda. Foi um lance assim. Podia, né? Tipo, meio que surgiu essa ideia ali naquele show. Eu e o Francis tivemos uma banda chamada Punk Punk. Eu, o Francis, mais dois amigos, a gente formou uma banda em 2012 que era pra tocar cover. A ideia, a gente só fez uma ou duas músicas autorais, a banda acabou não vingando. E parou a banda por alguns motivos pessoais de parte da banda. A gente parou de tocar. Aí em 2014 eu convidei o Francis para ir no show do Misfits, que eu sabia que ele curtia. E convidei um outro colega meu da faculdade, que era meu amigo desde conheci em 2008 na URGS. Fez o mesmo curso que eu, que foi o Luciano. Aí chegando lá no show, eles acabaram se conhecendo e surgiu uma primeira ideia de formar a banda, assim. Tipo, o Luciano falou, eu toco. Daí o Francis, eu canto. Daqui a pouco a gente monta uma banda. Naquele primeiro momento, lá por abril, a ideia foi legal, só que razões profissionais, eu tava finalizando meu mestrado e resolvi deixar, por enquanto não dá, por enquanto não dá. Daí a ideia ficou um pouquinho quieta por alguns meses. Daí, digamos, seguiu o pessoal falando, vamos tocar, e eu tava meio segurando, porque tinha que terminar o mestrado, tava difícil. Até uma coisa que eu acho que não cheguei a falar em entrevistas, talvez seja inédito, que isso foi em abril de 2014. Lá por maio eu fiquei doente, fiquei mal, aí me afastei das minhas atividades e foi algo, tipo, do nada, algo que a princípio eu achava que era uma coisa séria, assim, só que ainda não, os médicos não sabiam o que era, o que não era, e fiquei numa situação meio indefinida, assim, até que descobri que eu tenho uma disfunção do sistema imunológico digestivo, que o nome é doença de Crohn. Aí surgiu esse negócio, imunidade, tudo ligado ao sistema imunológico, as emoções todas influenciam em tudo, e a cabeça não tinha mais ou menos não tinha como focar
estudar, trabalhar, tava uma situação indefinida ainda, até definir medicação, tudo. Aí foi a ideia, o pessoal lá por agosto, eu já estava um pouco melhor ainda, já estava um pouco melhor, mas eu estava precisando de algo para, digamos, fazer liberar a minha mente, assim. Aí o pessoal, vamos tocar? Ah, vamos! Tipo, eu não tinha baixo, não tinha nada, mas vamos tocar. Aí foi, a gente começou lá, o primeiro ensaio foi quase no final ali de agosto, e a banda foi algo, digamos, uma terapia, era a única coisa que me fazia esquecer de todo o resto que não estava bem até o momento. Aí foi início da banda, aí surgiu o quarto elemento, que foi o Wallace. O Wallace, o Francis pode falar um pouco mais, ele trabalhava com o Francis e foi o quarto elemento. Eu nunca tinha tocado baixo, fui tocar baixo porque achei legal. Primeiro ensaio eu não tinha baixo, aluguei do estúdio. Depois eu comprei do ex-namorado da minha prima, eu comprei um baixo por um valor bem acessível, inclusive é o baixo que eu uso até hoje. Foi mais ou menos isso. Aí começaram os O ensaios. Wallace era meu colega na empresa que eu trabalho. Ele tinha saído fazia um tempo já. Tava com a empresa própria dele de games. Ele é desenvolvedor de games. E ele tinha um tempo livre naquela época ainda, né? Aí ele é de São Paulo, né? Ele tinha vindo pra cá pra estudar, pra fazer o pós-doc. É um negócio assim, de pós-graduação. E aí ele ficou por aqui, se adaptou legal, assim. E ele, na adolescência, ele tinha uma bandinha lá em Pirituba, lá, que ele tocava com os amigos dele. Fazia muitos anos que ele não tocava bateria, mas ele lembrava como. E daí ele topou. Mas se deixar a gente fala por 25 dias sem parar. É bom, às vezes a gente tem que ligar o filtro para não viajar demais. Então, o baixo do primo veio da prima. Muito bom entender a história da Punkzilla, a gente vai percebendo todo o cenário de como se junta. O interessante é que a Punkzilla, ela não existiu já crua e nua. Teve a Punk Punk e depois Punkzilla. Foi alguma junção esses nomes? Que criatividade para esses nomes, né? Eu preciso perguntar isso. O Zilla certamente veio dessa figura aí que vocês já colocam na estampa de tudo, de boné, de camisa. Mas que história é essa do nome? Quero saber da boca de vocês. Olá, eu sou o Luciano, também conhecido como Luciano mesmo, e eu sou o guitarrista da Punkzilla. E essa história do nome ele é engraçado porque eu sou canoense, né? Então eu tava no lugar que todo canoense gosta de ir, que é na pizzaria. Tava lá comendo a maravilhosa pizza de Canoas e a gente já tinha criado um grupo pra banda, né? Um grupo do Facebook, eu acho. E a gente tava discutindo lá no chat qual ia ser o nome da banda. E aí surgiu um monte de nome ruim e tal. E aí alguém falou Megazord do Punk, Punkzord, uma coisa assim. E aí quando falou em Megazord me veio aquela imagem dos filmes japoneses na cabeça, eu pensei no Godzilla. Eu pensei, o Godzilla é um monstro a fuder, né? Que ele chega, destrói toda a cidade e tal. E se tu for ver os filmes lá do Godzilla, ele geralmente é acordado porque a humanidade está sendo irresponsável com a natureza e tal. Aí ele pega e quer destruir tudo. Aí eu pensei, cara, imagina um Punkzilla. Imagina um Godzilla de moicano e jaqueta de couro e tal. Aí eu comecei a vender essa imagem pros guris e no mesmo dia eles aceitaram que Punkzilla ia ser o nome da banda, assim. E aí, questão de dias, a gente começou a catar imagem de Godzilla na internet, botar um moicano e tal. E a gente viu que ia ficar legal. E o nome ali, o Luciano vendeu esse nome pra gente, tipo, identidade visual, tudo, realmente ajudou bastante. E já nos primeiros, foi uma coisa que tipo a gente começou a fazer, o pessoal não tava fazendo muito ainda. No início da banda ali, 2014,
todo mundo baixou o aplicativo de meme lá, o Meme Generator. A gente usa até hoje, até às vezes para fazer cartaz, fazer flyer, tudo. A gente começou a baixar esse aplicativo e começamos a fazer memes sobre tudo, assim, cheio de meme. Alguns memes já pro segundo show, a gente tocou na Estação Mercado. Aí usamos o mercado o mercado público pegando fogo, botamos um Punkzilla e começamos a fazer meme. E foi ali que começou a nossa divulgação meio humorística, às vezes sem noção, que o pessoal começou a curtir também. Também concordo que o Moicano, uma jaqueta de couro num Godzilla, é ótimo para uma banda de punk rock. Eu fiquei curiosa, porque vocês estavam falando por um grupo de Facebook. A banda é nova, é isso? Quantos anos a gente tá aí vivendo Punkzilla? Olha, fará seus lindos 6 aninhos em agosto, né? A gente ainda não sabe, a gente tem uma divergência de que dia de agosto é, mas é algum dia entre 5 de agosto e 20 de agosto. Mas por ali. Porque depende, tipo, de quando foi o primeiro ensaio, né? Então, mas é agosto, é agosto. É uma situação engraçada que já aconteceu mais de uma vez, pelo menos comigo, de pessoas dizerem: "Ah, eu fui num show de vocês lá em 2006, 2008. Fui lá no show, não sei o que, não sei o que mais." Daí a gente meio diz assim: "Ah, mas a banda começou em 2014." "Ah, mas eu fui." "Ah, beleza, então." Bom, como o Diego estava dizendo que a Punkzilla foi uma maneira de poder esquecer os seus problemas, mas também tem uma questão, né? A Punkzilla fala bastante de problemas, pelo menos atualmente no que eu acompanhei de alguns aninhos para cá, eu percebo que tem das críticas dos problemas, de falar de um monte de situações e até levantar algumas bandeiras, né? Esse foi a ideal mesmo da Punkzilla, já que ela veio de um mundo de memes e tirando onda de tudo, e aí se torna algo sério, ela já veio nessa séria para criticar, protestar e ter uma voz ativa sobre outras questões de minorias. Acho que a questão, até o posicionamento da banda, meio reflete o que a gente pensa. Não é uma banda 100% séria, assim, tipo, só fala coisa séria. Digamos, a gente tem críticas a várias coisas, trata de assuntos sérios, mas também a gente brinca. Tipo, a gente tira onda. Quem nos conhece um pouco mais, assim, pessoalmente, até acompanhando nas páginas, vê que a gente tira onda com tudo, mas também fala sobre coisas sérias. Então, sei lá, não. Digamos, a parte de ter a descontração, algumas críticas, tipo, sei lá, pau de selfie. Galera, a música, a princípio, primeira vez que algumas pessoas ouvem, acham que é só tirando onda, mas tem uma crítica por trás. Aí tem a diversão junto. Até porque também a banda é pra diversão, assim. A gente usa o nosso espaço para criticar o que a gente acha pertinente, falar o que a gente acha que deve falar, mas também a gente se diverte. Eu acho que esse lance da temática da banda é muito característica nossa. Se tu passar uma tarde com a gente, tu vai ver que a gente vai passar a tarde toda fazendo piada e zoando um ao outro. Mas sempre vai ter um momento ou outro que a gente vai começar a falar sério e criticar a sociedade e tal, a forma de pensar e tal. Uma coisa que eu acho muito interessante da banda é que a gente não... Além de fazer a crítica comum, que faz parte de toda a banda de punk rock, o sistema, capitalismo, não sei o que, a gente tem algumas músicas também que fazem crítica ao comportamento de cada um, sabe? Não só culpar o sistema, mas a gente procura também colocar o dedo da ferida e falar que às vezes o problema é você e não o sistema. É, eu entendo o lado da Punkzilla ter o lado descontraído, até porque é muito boa a ideia de algumas letras ter, né, um pouco do deboche, mas também há
um lado na qual marca para mim, pelo menos a mim, em público, né? Que a Punkzilla tem uma participação bem forte em coletâneas que protestam, que são firmes e que têm bem certo o seu lado na história. E isso me deixa curiosa de como que debate essa questão de música dentro da banda, se as letras elas vêm com ideal para atingir certos públicos, né? Porque a banda hoje de underground, ela pode estar querendo agradar todo mundo, ela quer levantar a bandeira desde a raiz do que é o punk rock. E eu entendo, pelo que eu sei da banda, que vocês têm um lado bem forte, né? E deixar claro o quanto que é importante para vocês também representar o público que assiste vocês, porque eu já vi várias gêneros de público curtindo a banda Punkzilla e se sentindo acolhido, né, por vocês, pelas letras, pelas pessoas que vocês são fora do palco. É incrível, isso é muito legal poder dizer, eu como público vivenciar o artista em cima do palco e o artista fora do palco, né? Que tem uma diferença, mas vocês que a gente consegue conviver se mantém. Então, essa pergunta de que vocês estão escrevendo as letras para acolhimento ou para diversão me traz esse norte. Onde que se faz essas letras? Quem escreve? A ideia é atingir um público? É poder criticar outros cenários que não falam? Né? Vocês têm isso? Percebem isso? A importância da individualidade de vocês como artista e como vocês em cima do palco? Me contem. O processo de composição às vezes é algo muito louco. No início da banda era bem pesado, assim, tinha dificuldade para fazer uma música, tinha música, a gente ficava dois ensaios, não saía nunca. Aí alguém ia para casa e no meio da madrugada conseguia terminar a música. Era, digamos, bem mais pesado. Hoje em dia, com o decorrer dos anos, esse processo criativo foi meio que evoluindo. Várias vezes, tipo, várias músicas surgiram de, sei lá, improviso, alguém troca alguma coisa instrumental, aí o Francis puxa um caderninho de letras, que ele tá sempre com um caderninho, que ele escreve bastante, e às vezes ele sorteia ali, encaixa uma letra e fecha uma música, digamos, algumas músicas assim. O Francis escreve bastante, tem, digamos, tem mais letras, o Luciano compõe bastante também. Eu tenho algumas músicas, faz um tempinho que eu não escrevo, por último só acabei, só me surgiram músicas em inglês, que não vale muito, não bate muito com a temática da banda, mas em breve voltaremos a escrever algo. Então, boa noite, eu sou o Lucas, sou o baterista da Punkzilla. Então, eu fui o último membro a entrar na banda, já estou na banda há mais ou menos uns 2 anos. E respondendo essa pergunta, eu vejo a Punkzilla como uma banda que fala do cotidiano. E por ser uma banda de punk rock tem uma ideologia voltada a, a sempre defender as minorias, a sempre protestar sobre o que está errado, né, no mundo onde a gente vive. Eu acho que a Punkzilla vem nesse sentido, né? A gente fala sobre coisas do cotidiano, contemporâneas, e como o momento atual onde a gente está vivendo no Brasil é um meio que o caos, né, na política, então a gente fala mais sobre isso hoje em dia. Eu creio que acho que é uma coisa mais natural, assim. Totalmente um caos vivemos na política, né? Onde não há um respeito nosso perante um presidente que dito foi eleito democraticamente, porém ele não representa a metade de uma população, simplesmente uma parcela. Então há um caos imenso, né? E a gente fica muito feliz como público de poder gritar isso num ambiente que é dito como punk rock e saindo de lá da sua ideologia, que é sim essa luta, esse protesto, esse grito.
Mas pelo que eu tô entendendo ali, o Diego também traz que a banda tem a sua leveza, tem a sua pegada mais leve. Vocês não querem perder essa essência de ter esse deboche, de ser mais engraçado e também poder criticar e falar sério. Acho que dá para entender a essência da banda, então, jogando nessa balança, de ter esses dois momentos. Há um tempo atrás, quando a gente não estava com esse cenário tão forte na questão política, a gente via nas redes sociais, no Instagram, piadas a todo momento com o Godzilla, né? Com o dinossaurinho que a gente brinca, né? Nas redes sociais, em tudo que era coisa, aparecia um meme novo, tava lá, vocês postando de primeira, um segundo depois estava lá. Hoje a gente já não tem mais tanto espaço para isso, dá para ver que as publicações já ficaram mais sérias. Então a gente vivencia a Punkzilla junto, né? Junto com o momento. Acho que isso faz a gente se aproximar muito da banda e é uma boa receita para as outras bandas, né? Estarem falando a mesma linguagem na qual vivem o seu público. Eu sou muito fã da banda e eu gosto de me sentir próxima a bandas de punk rock que sabem levar o seu público. Então, essa junção toda de bateria de um lado, baixo de outro, veio depois o Lucas para completar a banda. Vocês também podem me contar histórias nas quais a banda Punkzilla tocou, não deu certo, bateria quebrou mesmo, tiveram que fazer tudo no Abangu. Que histórias vocês podem me contar de eventos, de shows que vocês fizeram? Porque eu acho que a Punkzilla tem um evento próprio de seu nome, não? E qual outros que vocês participaram que possam me contar histórias memoráveis? Por favor, contem. No início da banda, a gente meio que se viu forçado a organizar eventos porque não tinha muita gente, a gente não conhecia ninguém, a gente, sei lá, tinha mais ou menos a idade da galera que estava tocando, mas a gente não conhecia, a gente não conhecia a cena, não tinha vivido a cena ainda. Tanto que o nosso primeiro show foi nesses eventos de produtora, assim, que tipo, tem que vender ingresso pra poder tocar e tal. Essa história que a gente conhece muito bem. O nosso segundo show já foi um evento de rua, bem bacana. E esses eventos de rua foi na Estação Mercado. E depois disso meio que teve um gap, assim, porque a prefeitura começou a restringir esses eventos de rua, né, em 2015. E a gente teve meio que se forçou a começar a organizar eventos. Daí a gente notou que se a gente fizesse o contato direto com o dono do bar, a gente eliminaria o intermediador que nos cobraria uma taxa de ingresso e começamos a organizar eventos. O primeiro evento que a gente fez foi o Festzilla, aniversário de 1 ano da Punkzilla. E no momento que a gente sempre foi bem solidário em relação à informação, no momento que a gente aprende alguma coisa, tipo, aprendemos a fazer tal coisa, assim, aprendemos a botar música no Spotify. Avisa todos os brothers aí que não tiveram acesso a essa informação, que a gente sempre compartilha as informações, né? A gente começou a incentivar também as outras bandas a organizarem eventos. A gente conseguiu um ano de Punkzilla, a gente conseguiu lotar lá, lotar o Segundos Pub, foi bem massa. Depois a gente surgiu o Sítio do Javali. A gente fez um evento que foi o Sítio Hardcore. Era fevereiro de 2016, janeiro, fevereiro. A gente decidiu fazer tipo o evento uma semana e meia antes. E a gente conseguiu agitar um monte e lotar um sítio. Várias bandas pedindo para tocar. E foi bem bacana, assim. Teve esse lance do faça você mesmo, de começar a organizar os eventos. Talvez o que eu vá falar, o Diego também vai falar, porque rolaram 2 eventos, o primeiro organizado por nós e o outro inspirado num que a gente tinha organizado, chamava Sítio Hardcore. Que ele foi feito ali em meados de 2016, início de 2016, em Viamão, num sítio chamado Sítio do Javali, que fica no CRAI. E a despeito de qualquer previsão, né, no janeiro de 2016,
simplesmente bombou. Talvez porque as pessoas não tivessem o que fazer, enfim. A gente conseguiu lotar nos 2 eventos que a gente conseguiu fazer ali. O ônibus do Viamão inteiro de punk. Foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Do tipo, a gente começou a fazer aquele tipo de propaganda que você sabe muito bem, que é postar meme, e aí, como era um sítio, tinha uma vaca, tinham, tipo, as coisas que a gente usava era uma linguagem assim, uma vaca, um porco vestido de punk, uma vaca com piercing no nariz, e atraiu uma quantidade enorme de punk mesmo, punk raizão, assim. E daí a gente foi, tudo de ônibus, não ônibus alugado, ônibus de linha mesmo. E numa dessas viagens que a gente foi, tava tão lotado o ônibus que o pessoal que achou estranho, né? As pessoas que geralmente pegavam o ônibus achavam estranho, aquele monte de gente, e tinha os punk com espeto, com moicano, e entrou um tiozinho que tava levando um saco de lixo dentro do ônibus, e entrou numa das paradas em Porto Alegre, ele tava indo pra Viamão, e ele tava com o saco de lixo dele de reciclagem e furou o tal do saco. E saiu um cheiro de ovo podre dentro do ônibus, e aí as velhas começaram a acusar os punk que tinham sujado o ônibus, e não era o tiozinho que tinha, sem querer, furado o saco de lixo dele. Mas enfim, tipo, do início ao fim da linha, tipo, quando chegou no fim da linha, o ônibus simplesmente esvaziou, era todo mundo que ia pro negócio. E o mais interessante é que isso aconteceu 2 vezes. As 2 vezes que a gente conseguiu organizar eventos lá, com essa temática de ir para um sítio, tocar punk rock até de manhã, acampar, a galera pirou muito. Esses eventos aí foram memoráveis. Inclusive, mandar um abraço pro Fafá, que era um dos administradores lá do Fagner Persch, um dos administradores do Sítio do Javali. E esse evento aí foi bacana, assim, a gente fez coisas que... Pra divulgar, a gente fez coisas que a galera normalmente não tava fazendo, assim. Eu fiz um vídeo com o meu coroa, que eu moro em Viamão, né? E esse o Sítio do Javali era próximo do colégio onde eu estudei, o Açorianos. A gente fez um vídeo, tipo, chegando de moto, assim, eu gravei o percurso de moto para ir até chegar lá ao Sítio de Javali, expliquei no vídeo que ônibus pegava, que ônibus não pegava, e esse ônibus que foi esse Viamão lotado que o Francis citou, é a linha Santo Onofre, que é a linha que passa aqui perto da minha casa. Inclusive, 2 anos depois, uma vizinha minha disse que uma vez peguei o ônibus, tá um fedorão cheio de gente de coisa preta, de camisa preta. Aí foi bacana. E um negócio legal que surgiu desse ônibus, surgiu no mesmo dia lá do evento, surgiu a ideia de uma coletânea das bandas que participaram desse evento e mais outras, que foi a coletânea Viamão Lotado. Essa coletânea teve uma repercussão bem grande, assim, teve bastante execuções no Bandcamp, saiu na Zero Hora, e foi ali que começou a surgir as ideias das coletâneas. Sobre as coletâneas que tu citou, Lê, antes, a gente participa de várias, muito também por ajudar na organização. Uma delas, o Francis pode falar melhor, foi a Zika Punk. A Zika Punk, que foi lançada, acho que ainda em 2016, que surgiu de um dos grupos Punk Rock Hardcore Brasil. Fala mais um pouco sobre isso aí, Francis. E a ideia era, tipo, assim como não pode deixar a água parada, não pode deixar a cena parada. Então se criou toda uma ideia ali ao redor. Aliás, quem quiser ouvir,
A coletânea é zicapunk.bandcamp.com, tá lá. São 16 bandas do Brasil todo, 2 músicas de cada. Bem legal. Que foi surgindo naturalmente. Foi uma das primeiras coletâneas que a gente organizou. A gente viu que no momento não existia nada de coletânea que aproveitasse a parte digital. As coletâneas que tinham geralmente era aquele tipo de coletânea para explorar a banda, né? Do tipo, tu paga R$ 200 para participar com não sei quantos minutos de som, né? E a gente pensou, puxa vida, assim, na época a gente não tinha condições de mandar prensar, de mandar gravar, né? Pô, porque a gente não faz simplesmente na internet, né? Era uma época que eu acredito que não tinha Spotify tão popular como hoje, mas tinha o Bandcamp. Então possibilitou que a gente organizasse uma coletânea digital, que as pessoas pudessem fazer download dos MP3, né? E foi bem legal, moveu bastante, assim. A Zika Punk foi uma das primeiras aí que a gente participou, organizou e fez todo o corre. Depois da Zika, o que rolou? Esse evento de Viamão, um ano depois, a gente procurou juntar a maioria das bandas que tinham participado desses 2 eventos e mais algumas convidadas, né, para dar um espaço. E a gente lançou a coletânea Viamão Lotado, que também tá no Bandcamp. Acredito que se tocar no. A gente vai passar o link aqui. Mas é viamãolotado.bandcamp.com. E tem a maioria das bandas que participaram desses 2 eventos, sítio hardcore e sítio punk rock, estão nessa coletânea também. A gente vai passar o link aqui pra ti. E essa Zika Punk teve, pra quem curte punk rock, é um prato cheio, porque a qualidade de som tá muito boa, tem bandas muito boas, tem bandas daqui, e tem 2 versões de uma banda clássica de Brasília, que é Os Cabelo Duro, que tem Não Passarão, e tem outra música, A Gente Só Se Fode, dos Cabelo Duro, que são 2 versões especiais que entraram só para essa coletânea, e muito bom, confiram. Mas saber que vocês, iniciando uma banda de punk rock no cenário que a gente vivencia hoje, encher 2 locais, Signos Pub, Porto Alegre, e em um outro local que parece distante, né, para a grande massa que assiste eventos, que sempre é aquela questão da linha do trem, até onde o trem leva, é muito bom, dá realmente uma esperança. E eu tô vendo aqui a arte do Viamão Lotado e impecável. Realmente histórico poder pensar que isso teve tão pouco tempo, né? E vocês sempre se inovando, se colocando numa maneira para poder chegar cada vez mais nos seus públicos, né? Seja com memes, seja fazendo vídeos, se colocando à disposição. Fico eu aqui me perguntando se esses projetos, singles, será que vai vir EP ou não? Tudo isso que está vindo aí, que vocês meio que me deixaram no limbo, sem descobrir o que é, vai ter também uma chamada dessas? Vai ter inovação? Vai ter de novo um festival da Punkzilla divulgando tudo isso? Se tiver, com certeza eu imagino que vai estar aí mais uma coletânea, quem sabe, com cheio de história e orgulho, e contar, quem sabe, mais um evento da Punkzilla foi lotado. O Festzilla é um evento que a gente faz, é um evento muito raro, que acontece uma vez por ano, que a gente comemora o aniversário da Punkzilla. Tipo isso. Para o lançamento já do nosso single, em função dessa contenção aí do coronavírus, a gente não tem programado nenhum evento. A gente vai fazer lançamento online, fazer um evento no Facebook, Spotify e também no YouTube.
E é assim que as coisas se acalmarem, a gente vai fazer algum evento, sim, com certeza. Perfeito. Então a Punkzilla é uma banda na qual não vai promover evento nessa situação na qual vivenciamos, que é o vírus do coronavírus, para que a gente possa esperar respostas mais positivas, para que aí sim possa colocar um público em contato com uma multidão, quem sabe, né? Até o pessoal brinca que não existe multidão em evento de punk rock, mas tá aí a Punkzilla para dizer que tem sim. Então a Punkzilla é uma banda na qual vai esperar, vai ficar de quarentena até que possa fazer um evento responsável e não colocar as pessoas em risco. Muito bom saber. Um outro evento mais recente que a gente começou a organizar, que eu acho que teve 2 edições, uma em 2017 e uma ano passado, né? Que é o Punk Rock contra a Fome. A gente vai bem no meio do inverno, assim, e faz algum evento para arrecadar alimentos, para arrecadar comida. O Festzilla também. A partir do segundo Festzilla, a gente começou a colocar esse caráter de doação de alimentos, de doação de roupa, de fazer a metade do valor do ingresso, que geralmente é R$ 10, a gente tinha conseguido fazer por 5, mais uma comida, mais um alimento, né? Que já traz, assim, algo que bate com o que a gente pensa, né, meu? Que a gente fala de problemas sociais, inclusive a gente tem o nosso lado brincalhão, mas a gente não é cego para a realidade que está ao nosso redor. Realmente, esse evento, né, de recolher alimentos, um evento especialmente para isso, do ano passado, no qual o Francis cita, o Arquivo foi parceiro para ajudar, acho que era Cozinheiros do Bem, não vou lembrar o nome agora do projeto, que também está sendo muito atuante agora nesse período de coronavírus, levando alimentação para as pessoas que não podem, né? É muito importante. Punk rock está na questão social, tanto quanto está na questão do deboche, da crítica. Faz todo um cenário se mover, né? E esse cenário é a raiz de onde que veio, de fato, todo esse percurso musical. Muito obrigado, Punkzilla. Muito obrigado, Francis, Diego Primo, Luciano, que sumiu. Obrigado, Lucas, grande baterista na qual já faz parte de outras bandas aí do cenário, que está cada vez mais sendo admirado. Não podia deixar de falar isso. Pessoalmente, eu o admiro demais também, não posso negar. E eu gosto muito da banda. Vou aguardar as novidades para esse ano, esperar o que vai acontecer com a situação do Brasil, né? Mundial, na real, para que a gente possa continuar impulsionando eventos, e se não for eventos, que seja nas mídias sociais, que seja continuar com o debate, continuar com a mente aberta e chegar junto com o seu público, que é tão importante estar se renovando a cada ano. Muito obrigada. Realmente, esse evento, né, de recolher alimentos, um evento especialmente para isso, do ano passado, no qual o Francis cita, o Arquivo foi parceiro para ajudar, acho que era Cozinheiros do Bem, não vou lembrar o nome agora do projeto, que também está sendo muito atuante agora nesse período de coronavírus, levando alimentação para as pessoas que não podem, né? É muito importante. Punk rock está na questão social, tanto quanto está na questão do deboche, da crítica. Faz todo um cenário se mover, né? E esse cenário é a raiz de onde que veio, de fato, todo esse percurso musical. Muito obrigado, Punkzilla. Muito obrigado, Francis, Diego Primo, Luciano, que sumiu. Obrigado, Lucas, grande baterista na qual já faz parte de outras bandas aí do cenário, que está cada vez mais sendo admirado, não podia deixar de falar isso. Pessoalmente, eu o admiro demais também, não posso negar. E eu gosto muito da banda. Vou aguardar as novidades para esse ano, esperar o que vai acontecer com a situação do Brasil, né? Mundial, na real, para que a gente possa continuar impulsionando eventos, e se não for eventos, que seja
nas mídias sociais, que seja continuar com o debate, continuar com a mente aberta e chegar junto com o seu público, que é tão importante estar se renovando a cada ano. Muito obrigada. Como prometido anteriormente, né? Para quem ouviu até o final, a gente vai lançar um single no dia 13 de abril. Já essa é a data que já definiu. Já estamos com tudo pronto. Agora já começar a fazer o upload e divulgar o lançamento em seguida. A princípio a gente não divulgou o nome da música ainda, mas divulgaremos em breve. Fiquem ligados no Spotify, YouTube, que daqui um pouquinho, daqui a 2 semanas e pouco, já vai aparecer algo por lá. Ainda esse ano a gente pretende lançar um álbum completo, que seria o nosso segundo CD. E talvez role alguma coisa no meio aí. Talvez por maio, abril, entre esse single e o álbum, que dependendo da situação é provável que saia mais pro final do ano, mas talvez role alguma outra coisa no meio. Gostaria de agradecer aí a oportunidade e parabenizar aí pelo trabalho no Arquivo Panqueoc do Sul, um trabalho, digamos, social, assim, que acaba divulgando as bandas e fazendo um corre que é muito importante para a galera aí. E também boa noite, obrigado a todo mundo que ouviu. Boa noite para quem está ouvindo de noite, bom dia para quem está ouvindo de dia, se estiver almoçando, um bom almoço e feliz Páscoa. É isso aí, que nem o primo disse aí. Quem estiver ouvindo de dia, bom dia, viu? E quem estiver ouvindo de tarde, boa tarde. E quem estiver ouvindo de noite, aí é boa noite. E se estiver ouvindo de madrugada, bom, só é outro dia depois que a gente dorme, né? Para quem escuta de madrugada, é uma boa insônia, né? Porque provavelmente está ali alucinado com a situação que a gente vive e não consegue nem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, com medo de dormir e não conseguir acordar. Esse é o nosso Brasil, nossa saúde é um caos. E é crítica para todo que é lado, porque é o momento da crítica. Boa noite, boa tarde, bom dia e boa insônia.